Só pode sentar. Senta. Eu vou pedir, só que vocês vão dar uns 45 minutos, se vocês puderem me avisar. Eu faço um sinal de terceira página, faço uma banca. Boa noite a todos. Eu estou até pedindo para o Paulo, na hora que der mais ou menos 45 minutos, para ele me avisar, levanta uma bandeira, bate o pé, qualquer coisa, porque a gente se empolga tanto quando começa a falar, né, do plano de Deus para a nossa vida, né, daquilo que Deus tem feito, que realmente, se deixar, a gente perde o tempo, chama uma pizza aqui, viu, Paulo, e continua, porque a gente não quer parar de falar, né? Então, eu agradeço a vocês o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus porque Ele já falou comigo através desse versículo, realmente esse versículo marcou muito a minha vida, né? E porque foi realmente uma busca, o que eu vou relatar para vocês, né? Meu nome é Orestes Furcolim, sou casado com a Márcia, e nós não temos filhos por opção. Eu sou arquiteto, e realmente arquiteto é um povo observador. Tanto que eu estava subindo de costa, e falei, o Gatti, você não vai avisar o pessoal que pode sentar? Não foi isso, Gatti? Então o arquiteto ele tem uma visão meio panorâmica, né? Então a gente já está aqui vendo o tipo de iluminação do teto, o piso, né? Então realmente o arquiteto ele é observador. E graças a isso eu sempre comecei a tentar entender o que tem por trás, né, do bastidor espiritual da nossa vida. Então, o que eu vou relatar para vocês é um processo de busca que começa, eu acredito que, como todo ser humano, essa parte espiritual começa por osmose, quando você aprende aquilo que os familiares transmitem para você, desde o ventre da sua mãe, já é provado pela ciência, que o neném escuta. Então, a maior parte dos brasileiros, eu acredito que venha de uma formação do dogma romano, né? E eu vim também desse sistema, e também na parte espiritualista, o meu pai era, desde pequeno, me passou conceitos que você poderia acessar, conversar com mortos. Então eu cresci nesse, como diz, meio alite, meio calabresa, né? Então vai num lugar, vai no outro. Então eu fui tateando isso daí, conversando com mortos, tomando os chamados passes. E na minha família tinha um tio que ele recebia entidades mediúnicas. Esse tio que não bebia, não fumava, ele tomava um litro de aguardente 51, fumava um charuto, e no final disso eu pela liberdade, tio, abre a boca que eu quero sentir, eu quero ver. Não tinha cheiro de nada. Se você toma isso de álcool, né, hoje felizmente eu já não bebo, mas se você tomar um pouco, evidentemente fica cheiro. Tomar cerveja fica, mas 1 litro de 51 não ficava nada, nem charuto, né? De repente saía essa entidade, vinha outra, e o meu tio, que não falava nem o português direito, né? Ele tinha uma formação realmente limitada, e ele não falava o português, de repente vinha uma entidade e falava castelhano perfeito. Eu sei porque nessa época tinha professor chileno, boliviano, então é um mistério. Então isso sempre me cativou. O que tem por trás disso? Qual é a verdade? Né? Quem somos, de onde viemos, para onde nós estamos indo? Então isso sempre me cativou, e eu queria, nesse processo de observação, de busca, querer entender. E aí, esgotado, vamos dizer assim, a parte no âmbito familiar, né? Eu fui inclusive com o meu avô no Seixo Noé, e onde lá eu novamente ouvi falar sobre a questão da energização, imposição de mãos, né? E esse âmbito familiar, quando começou a se esgotar, porque eu via que na vida dos meus familiares e na minha, não estava dando muito resultado. Porque esse meu tio, ele até brincava, ele falava o seguinte, né, os negócios dele afundando, nada dando certo, e ele falava, olha, se eu montar uma fábrica de chapéu, o pessoal vai nascer sem cabeça. Ele até brincava, porque de tanto que não dava certo o negócio dele. Então, pô, que caminho é esse que você está fazendo e não obtém? Né? O meu pai tinha muito dinheiro em Campinas, né? nós somos de Campinas, fazenda, etc. E ele foi também num processo de perda e chegou a zero, a ponto de não ter casa, não ter carro, não ter telefone. Você entendeu? Então que caminho que é esse? E eu falei, olha, para mim isso daí eu estou vendo que não está servindo, eu vou buscar outras coisas, né? Então eu comecei realmente aí a partir para outros
para outros caminhos e comecei a estudar pirâmide, bioenergética. Eu vou tentar resumir porque é muita coisa, mas depois nós teremos, acredito que tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu prefiro depois comentar os bastidores disso, né? Eu estou à disposição para explicar como é que o inimigo pode estar usando, sabe, caminhos diversos que não é o caminho proposto por Deus. Mas eu fui estudar pirâmides, bioenergética, cromoterapia, o Feng Shui. Feng Shui é a medicina da habitação ligada à arquitetura, cursos de Doin, Shiatsu, cromoterapia, como eu falei, e o Reiki. Reiki, ele é originário do Japão. Dizem que um padre japonês teria descoberto como Jesus curava as pessoas. Então eles iam passar essa técnica e eu ia obter essa técnica. Com essa técnica eu iria curar pessoas. Quem estaria curando era Oreste através de uma técnica. Então eu fui aprender uma técnica. Aí fiz um curso com uma mestra, fiquei no fim de semana no mosteiro. Então tudo que se apresentava eu ia, eu pagava. Felizmente a nossa condição financeira boa juntou condição financeira, tempo e busca, esses 3 fatores. Então eu sempre ia, tinha curso eu estava fazendo. Então pagava, ficava recluso, comprava literatura e esse Reiki aplicava energia nas pessoas. Depois eu fui estudar também a parte de... Comecei a fazer artes marciais, porque artes marciais também mexe com a parte de energização. Então, é uma somatória. Quando você faz alguma coisa, olha, se você fizer isso, mais aquilo vai te ajudar. Então, eu sempre fui num crescente, sempre fui buscando. Então, sempre as pessoas falavam, olha, faz mais isso que vai te ajudar. Então, comecei a fazer, já tinha feito Kung Fu, tinha feito um pouco de Tai Chi, um Taekwondo, e fui aprender o Aikido, que é uma arte marcial japonesa. Aikido caminho da harmonização da energia. Então, a gente via que sempre mexia com energias, né? Então, dessa maneira, eu comecei a treinar aqui com mestres, vieram japoneses, treinei muito aqui em São Paulo, eu treinei em Campinas, aí comecei a viajar, né? Nós começamos a viajar em busca de... O que é que esse povo está fazendo? Essas técnicas dos japoneses, essas técnicas de meditação, como eu já estava aprendendo a fazer meditação, relaxamento, elevação mental, abertura de chakras cranianos, coronários, né? Então, muitas dessas coisas que estão chegando hoje, que você vê pela imprensa, há 20 anos eu já estava em busca. Antes que chegasse no Brasil, eu já estava indo atrás de mais informações. Então, há 20 anos atrás, eu já tinha feito com o professor Otton a questão de o poder da mente. Hoje está se falando muito, vários cursos, a pessoa paga, mas há 20 anos atrás, sabe? Então, era uma coisa muito avançadíssima, eu já estava fazendo. E fazia isso, não funcionava, a contento. Fazia o outro, não funcionava. Bom, então vamos somar. Então, comecei a buscar. E nessas viagens eu queria entender se nesse país de origem desses caminhos, eles eram felizes. Então eu queria checar isso no local. Tudo bem, obrigado. Então eu nunca deixei nenhuma orientação que um mestre, professor, eu nunca deixei pela metade. Então, porque eu entendi o seguinte, você vai no médico, ele fala para você, olha, toma esse comprimido 10 e 15, 11 e 18, eu tomava as 10 e 15, 11 e 18. Porque se não funcionasse, se eu não fosse curado, ou a falha era do processo, do médico, né? Mas a minha não. Então eu já eliminava um desses fatores. Então eu sempre obedeci. Então vamos fazer um trabalho para Iemanjá na praia. Vai uma excursão, 200 pessoas, sabe, um monte de gente lá na praia. Então tinha que levar um barquinho para tal de Iemanjá. Era uma oferenda. Tá, e aí? Eu cheguei, o pessoal estava com um barquinho e tal. Eu falei, eu quero levar. É para levar o barquinho para Iemanjá? É. Não, mas esse barquinho para outra pessoa. Eu falei, olha, eu não vim de Campinas aqui. Entendeu? Eu não vou voltar para lá sem o raio do barquinho. Porque senão vocês vão falar que o que eu pedi para Iemanjá não funcionou, é porque eu não pus o barquinho. Então eu vou colocar o barquinho. Então eu já era meio encrencado, você entendeu? Então o nego olha, não, então dá o barquinho para o Oreste, assim já para com essa confusão. Lá vou eu pulando as ondas, levando o barquinho com flor, aquelas coisas e tal. Então eu nunca deixei pela metade. Sabe? Então o que acontece? Falava para fazer determinadas coisas, é para tocar o sino.
Bater sino, para servir hóstia, para ter colar de índio. Um índio que teria morrido como protetor, eu tinha esse colar, então isso ia me dar segurança. Então eu fazia tudo certinho. Vamos fazer um trabalho na mata, tem que matar bicho, então ia lá, essa pessoa matava o bicho para oferecer, tá? Então eu participei, sabe, tudo. Eu não rejeitei nada. Só que eu ia observando que quanto mais você aprofundava, mais tinha coisa escura. Então o inimigo ele vai usando muito a questão do bastidor. Sabe, ele vai te levando para grupos seletos. Aí você começa, você vai fazer parte desse grupo, a maior parte da sociedade não sabe disso, ele começa a mexer no seu ego, começa a massagear. Você é uma pessoa especial, sabe? Você vai deter conhecimento, sabedoria. Então isso começa a mexer com o ego, você já se sente, você entendeu, uma pessoa especial. Tá? Eu creio que quem está entendendo o plano de Deus e tem buscado, realmente é uma pessoa especial. Isso eu vejo. E esse espaço aqui, ele é aberto. Qualquer pessoa, aliás, é convidado para vir aqui. Em determinados grupos, o pessoal ele faz uma seleção, ele fica meio de... Não é às claras. As coisas do inimigo não é às claras. Eu não sabia, eu muito bobão fui buscando. Mas é um processo de busca. Eu queria achar o quê? A verdade, entendeu? Eu queria ter paz, eu queria entender para onde eu iria, né? Buscarei... E buscar-me-eis e me achareis. Eu estava buscando, não posso dizer que eu estava buscando Deus, buscando o entendimento. Eu estava buscando alguma coisa para preencher o vazio interior, que é que esse povo, sabe, no mundo inteiro que a gente começou a observar nessas viagens, precisa o preenchimento do vazio interior. Então começamos a viajar. Sabe? Havaí, Japão e China, numa tacada só. Então no Havaí eu treinei o Aikido, fiquei em casa. Nós ficamos em casa lá do povo no Havaí, fui treinar Aikido com eles. No Havaí fomos para o Japão, ficamos em 2 casas de japoneses, além de hotel, além de viagem no trem-bala, além de tudo que normalmente um turista faz, nós ficamos também na casa desses japoneses. Tivemos a oportunidade de em festividades, participar intimamente, e você vai ver o seguinte, que o vazio interior que nós temos aqui é o mesmíssimo de todos os povos, como a Bíblia diz, porque nós já nascemos afastados de Deus. Então não interessa se está nos Estados Unidos, se está no Brasil, se está na Austrália, já está afastado de Deus, precisa alguma coisa preencher. Pode se preencher com bens materiais? É uma tentativa. E quanto mais rápido você preenche, com um jet ski, aí o seu vizinho comprou o outro jet ski, você tem que ter o turbo, porque você não pode ficar por baixo dele, entendeu? Obrigado. E aí, quanto mais rápido você preenche com os bens materiais, por isso que o jovem que ele não tem a formação em cima da palavra de Deus, e passada pelos seus pais, ele vai buscando, quanto mais rápido você preenche, mais rápido esse jovem ele vai indo para as drogas, porque é uma busca. É uma busca desesperada de achar Deus. Como não está achando Deus, ninguém falou para ele que Deus existe, é acessível, ele vai buscar alguma coisa e acha a droga. E nesse processo de busca, nós fomos para a China, né, e vai em templo budista, e participa de cerimonial, né, e voltamos, eu continuei na minha busca, fazendo outros cursos, em meditação, e desenvolvimento da mente, e relaxamento, e visualização, o que se apresentava eu fazia. Numa outra viagem nós fomos para a Austrália, Nova Zelândia, e na Nova Zelândia, hoje, no Brasil já chegou como esporte, que é você pular do bungee jump, né? Se você salta aquilo ali amarrado por um elástico na perna, lá fui eu, pular de 45 metros de altura, não como esporte, como uma parte espiritualista, porque isso originariamente é de uma tribo indígena na Nova Zelândia, para você adquirir força, você atingir maturidade, né, espiritual. Então é um ritual, e eu fui fazer como ritual, né, eu entendia dessa maneira. Então pula do bungee jump, a Márcia então... ela chegou, você precisa, quando vai pular do bungee jump, assinar uma autorização, isentando ele de responsabilidade e tal. Enquanto eu assinava, você vai pular mesmo? Olhava lá, 45 metros de altura, sabe? Ela deu um desarranjo intestinal nela, ela foi 2 vezes no banheiro enquanto eu assinava lá o termo de autorização, né? Vou ficar viúva, porque é uma barbaridade realmente a altura, e a pessoa ainda falou para mim, eu falei, não tem perigo, né? Falou, não, está vendo do lado de lá do rio? Você está vendo ali, né?
é um cemitério. Qualquer problema está pertinho. Olha o consolo que o cara me deu na Nova Zelândia. Aí pulei, está filmado, fotografado, né? Ficamos em casa de pessoas também na Nova Zelândia, na Austrália. E você vai vendo que esses povos, monetariamente, né, por exemplo, o japonês, eles estão realmente, na época, nós fomos lá no Japão em 92, eles tinham tudo o que queriam, sabe, bens materiais e tal, mas, novamente, o vazio interior era comum. Depois nós fomos para o Peru, com um grupo esotérico. Esse grupo ele já saiu daqui do aeroporto com incenso, sabe, incensado, aquele fumacê, e fomos lá para o Peru, no centro dos Incas, né? E templo do Deus Sol, fazer determinados rituais, locais onde eram sacrificados seres humanos, nós fomos levados lá para conhecer, e nesses caminhos, né, o guia falou assim, aqui os Incas, eles se iluminavam. É uma piscina de pedra, muito bonita, na natureza, assim, que a água vinha canalizada lá das cordilheiras. Um gelo que o pessoal tirou o sapato, colocou, não aguentou ficar 2 minutos lá, gelou o pé, sabe? Mas não dava para ficar. Eu falei, mas é isso que os Incas faziam? Só o pezinho? Não, o Inca entrava inteiro, você entendeu? Falei, você não me avisa? Estamos indo para outro lugar e tal. Aí eu falei, não vou embora sem experimentar isso. Falei para a moerada, todo mundo para trás da pedra lá. Esconderam lá as moeradas. Tirei a roupa, entrei pelado naquela piscina, você entendeu? Se é iluminação ou não, eu sei que eu já saí de uma cor diferente, meio azulada, porque o gelo, você sai. Então, mexe com a cabeça, eu estou iluminando. Não é nada, você está congelando, está virando um esquimó ali, né? Então, aí o sol, sequei com o sol, porque não tinha toalha, coloquei a roupa e fomos de novo. E vai lá fazer regressão. Então chega lá, olha, Orestes, você aqui, você é uma pessoa especial, você e seu cunhado. Pô, já começa a mexer com o ego de novo. O inimigo é muito astuto, sabe? Deus, ele quer te jogar lá embaixo para te fazer, você entendeu? Para te fazer alto. O inimigo te joga lá no alto para te jogar lá embaixo depois. Ele é muito astuto. Então, você é especial, viu, Orestes? Você e o seu cunhado. Vocês estavam aqui, ó, junto com o sacerdote, abaixo do sacerdote real. Que beleza, entendeu? Vocês eram pessoas especialíssimas. Parênteses. Toda vez que eu ouvi falar em regressão, quadros pintados por pessoas mortas, Rembrandt, Renoir e tal. Você nunca viu um Zé da Esquina que pinta quadro, você entendeu? Zé da Bica, é só top de linha. Regressão, não vão chegar para você e falar, olha, você limpava a latrina aqui da sacerdotisa, você entendeu? Catava cocô do cavalo, do faraó, ninguém vai falar isso para você. É só top de linha, é para mexer com o ego. Então, eu não percebia e entrando de bobão, você entendeu? Isso daí, especialíssimo. E aí, depois do Machu Picchu, nós tivemos uma viagem para Cabo Verde, na costa da África, e eu comecei a fazer outros cursos, aí já comecei a percorrer na parte da psicologia transpessoal, porque eu fazia 3 anos que eu participava de terapia com psicólogo, porque eu tive um problema com meu pai, quando eu e a Márcia nós fomos casar, ele estava numa situação financeira, como eu falei para vocês, muito complicada, tinha perdido quase tudo. E ele começou a dar o contra no casamento. Isso me abalou muito. Olha, se der certo eu vou no seu casamento e tal. Isso me criou muita mágoa. Então, esse ódio, né, esse amargor, eu tentava, de todas as maneiras, com cursos e com terapia. Não, 3 anos de terapia não adiantou. E uma amiga nossa, lá do hospital, a Márcia, a enfermeira lá da Unicamp, essa psicóloga falou, olha, tem um negócio, Orestes, esquece tudo que você já fez, hein? Olha que você já fez coisa. Quando eu comecei a relatar para ela, esquece, é psicologia transpessoal. Vem da budista tibetana e aí você vai achar realmente a felicidade. Porque vai mexer com vidas intrauterinas, problema que você teve no ventre da sua mãe em vidas passadas. Falei, está aí a solução. Vamos fazer o curso, vamos. Monte Sião. Vamos lá para o hotel no Monte Sião, paga o hotel, paga o curso, paga o mestre, era R$800 ou vários módulos. O dinheiro, felizmente, não era problema. Eu queria investir nisso, porque eu queria achar. E depois de 2 módulos, e agora? Bom, agora é Índia. Nós vamos no centro do Dalai Lama, na Índia.
né? Esses tibetanos, eles foram, a China invadiu o Tibete, jogaram esses tibetanos, os líderes, no norte da Índia, em Dharamsala, e eu fui com esse grupo para lá. Passamos por Nova Delhi, fomos ver cremação no rio Ganges, rituais do povo indiano, e depois de viagem de ônibus, 24 horas por norte da Índia, onde estão lá os tibetanos no Himalaia, lá naquela colina, um silêncio, uma beleza. Você acha, né, que você chegando lá, você está no paraíso, a impressão que tem. Mas a mesma coisa vocês como empresário, no estresse que está, sai, vai na praia, é uma beleza. Mas você passa 15, 20 dias, volta de novo, você cai na real, né, que realmente você precisa de um preenchimento interior. E a mesma coisa lá, mas a princípio estava uma beleza. E vamos fazer todos os rituais, mantras, que são orações repetitivas, mandalas, que são desenho, que aqueles monges budistas, eu no meio dos monges lá, aquele Richard Gere, ator americano, tem casa, ele estava lá naquela semana, e aqueles desenhos, né, que são muito mais trabalhados do que esse tapete que vocês têm aqui, que às vezes passam meses esses monges fazendo, areinha por areinha, tá, a hora que termina o desenho, que está aquela maravilha, eles ficam só parados olhando e vem um mestre. Agora vamos ver a aprovação do mestre. O mestre chega e dá um bico naquele desenho dele, já chuta toda a areia, que é para quebrar a arrogância deles, a vaidade e tal. Então, é um processo que eles usam como técnica de elevação. E estamos fazendo lá no centro do Dalai Lama uma oração repetitiva, um mantra. E eu comecei, é uma sala pequena, um silêncio, e fazendo orações repetitivas, e fica um som homogêneo, fica assim. É o resultado daquela frase que a gente falava em tibetano. E de repente, eu sempre sentado de canto, porque quem faz arte marcial, o Paulo já deve saber isso, você sempre quer resguardar as costas, né, Paulo? Porque dois lados você já está protegido. Eu sentado, estava lá na posição de concentrado e fazendo o tal do mantra, e várias mulheres, de um lado, do outro, o professor estava mais longe, e vem aquele som homogêneo, e vem no meio do som uma voz assim, vem cá, um negócio assim, satânico. E eu digo, os dois, eu estava com o olho fechado e já, peraí, da onde vem essa voz? Porque 5, 6 mulheres aqui, então eu abri o olho, escutei mais 2 vezes, escutei 4, 2 de olho fechado aberto. Audível, porque normalmente eu tinha aprendido que essas entidades espirituais, que hoje eu sei quem são, esse timinho bravo que está na Bíblia, né, que nos orienta, que quer matar, roubar e destruir a sua família, os seus parentes, a sociedade, né, a Bíblia é muito clara, é uma tropinha. Satanás, suas hostes, suas potestades, entendeu? É um time que bate escanteio, cabeceia, chuta o gol, é completinho esse time, entendeu? Eu não sabia. Agora, eu já tinha ouvido o inimigo falar através de pessoas, do meu tio, da minha mãe, de outras pessoas. Então o inimigo, ele precisa, nós somos corpo, né? Espírito, alma e corpo. Esses inimigos são espírito. Então ele precisa de alguma coisa para falar. Entendeu? Pode até ter um microfone aqui. Mas normalmente ele precisa uma pessoa para poder manifestar. Por isso que ele vai, você precisa desenvolver, viu? Você tem mediunidade. Então, aí a pessoa abre o seu entendimento, aquilo ali vem e começa a falar. Só que eu escutei audível sem ninguém falar. É bíblico, está mostrando que o inimigo tem essa capacidade. Aliás, no final dos tempos, que é que nós estamos aproximando agora, ele vai enganar a muitos, de preferência até os escolhidos de Deus. Ele vai se transvestir em anjo de luz, para enganar até os escolhidos. Então, todo cuidado é pouco. Porque está ficando mais sutil ainda. E eu não sabia. Quando eu escutei isso, eu perguntei para o professor, não, é uma energia volitiva negativa, que tem vontade própria, mas é negativa. Aí eu acomodei com essa resposta, né? Se ele falasse demônio, como eu sei hoje, eu saía correndo, mas acomodou. Energias volitivas negativas. Bonito. Nome técnico para demônio, né? Você entendeu? Então, porque é muito sutil. Você entendeu? É a mesma coisa, você vê o cachorro fez no chão lá, cocô, né? O cachorro faz, um chama de fezes, né? Outro, só muda o nome, mas o conteúdo e o cheiro é o mesmo, sabe? Então, me deram um nome bonito para acomodar aquilo ali. E não é assim. Eu não sabia, voltei para o Brasil, achando que lá eu ia obter sabedoria, né?
Paz, segurança. E com uma firma em Campinas, um showroom de iluminação, vendia granito importado, móveis. Eu comecei aí, em 96, a entrar num processo de depressão, porque eu tinha certeza que ia encontrar sabedoria com esse povo que detinha um conhecimento milenar, não adiantou nada. E aí eu comecei a entrar em depressão, jogava futebol, fazia arte marcial, tocava teclado, fazia projeto de arquitetura, atendia consultora, sabe? Eu comecei a dormir cada vez mais tarde, 4, 5 horas da manhã, acordando 4, 5 da tarde do outro dia, a empregada não me via, a Márcia trabalhava na Unicamp, ela vai contar um pouquinho para vocês, trabalho assim, de muita responsabilidade, tanto que às vezes ela nem percebia esse processo que eu estava, entendeu? E foi de 96 a 99. Nesse ano, eu praticamente não trabalhei, abandonei a minha firma e fiquei em casa recluso. Só que é interessante, no meu íntimo, mesmo sem saber a existência de um Deus vivo, eu falei o seguinte: eu não quero depender mais de mestre, de guru, de pastor, padre, mestre, bispo, o que quer que seja. Eu, inconscientemente, eu acertei. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Né? Eu não posso confiar no Paulo, nem o Paulo em mim. E se você falar alguma coisa e eu falar alguma coisa, está na Bíblia, Orestes? Aonde que está? Eu quero saber, mostra para mim. Aqui, eu vou confiar em Deus. Entendeu? Por quê? Porque nós somos falhos, eu posso estar falando uma bobagem. Então, se eventualmente eu falar algum versículo, é importante que vocês realmente chequem na palavra de Deus. Isso aqui não falha. Mas eu não sabia. Era totalmente ignorante em matéria de Bíblia. Tinha lá na minha biblioteca, mas no meio de 80 livros lá de que você pode imaginar, de técnicas alternativas. Né? Mas estava lá. E eu fiquei nesse processo e em 99, a minha irmã que já orava por mim, minha irmã que já tinha um entendimento sobre Jesus, ela me deu um livro que chama Personalidades Restauradas, de uma pastora, Valnice Milhomens. E eu comecei, a senhora conhece, né? Eu comecei a ler esse livro foi a pontinha da cunha para o meu restabelecimento. Porque é um livro que, via de regra, toda a página, tinha um versículo bíblico. Aí eu peguei a Bíblia, tirei, lia e checava na Bíblia, lia e checava. Então não foi o livro que me fez nada. O que ele me fez é voltar a minha visão para a palavra. A palavra é Jesus vivo. Então esse Jesus vivo estava aqui encoberto. Quando eu começo a olhar para ele, é que nem aqueles livros de história infantil. Acho que vocês devem lembrar, que passa em filminho, que a criança abre aquele livro bonito, o desenho, ele começa a ver, daqui a pouco aquele desenho cria vida. E a criança mergulha dentro e passa a inteirar naquele desenho. A Bíblia, para mim, hoje eu entendo dessa maneira. Quando você conversa, você interage, né, com Jesus, porque Ele é a palavra, e Ele entra em você, e você entra nele. E aí fala o seguinte: se você permanecer em mim, e a minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiser que você vai entender. Então, isso aí começou a me despertar. Eu falei, está aí o caminho. No primeiro serviço que eu fui fazer, o primeiro ou segundo, gente, vocês como empresários sabem que se ficar 15 dias, um mês, né, Paulo, é complicado se você parar de trabalhar, porque tem todo um sincronismo. Eu fiquei 3 anos. Você sai fora do mercado, você sai de giro, sai tudo. Então, eu comecei a ler isso, né, e um dos primeiros serviços que eu peguei, eu fui fazer iluminação da igreja do Nazareno, em Campinas. E eles pediram: Orestes, além da iluminação, você não tem corrimão? E eu lembrei de alguém que fabricava corrimão em Campinas, o Isaac, que esteve aqui semana passada, e conheci assim, fui lá, me apresentei, levei ele na igreja, bom, fizemos o serviço, eu ganho comissão, né? Mas fomos almoçar e o Isaac aí falou para mim o que está na Bíblia. Existe um plano de Deus, né? Aí ele explicou começo, meio e fim, aquilo ali me clareou. Eu fiz uma oração no meu carro depois do almoço, aquela oração mudou a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, isso mudou. A partir daquele momento, a coisa começou a transformar radicalmente, uma oração. E eu comecei a cada vez mais ler a Bíblia, procurar entender o que Jesus queria. Então, é um processo, né, que eu vou partilhar com vocês esse começo do meu restabelecimento, mas eu vou pedir para a Márcia, que acompanhou bem, para ela dar uma palavrinha com vocês, porque eu, por exemplo, fui um buscador, né? São características, né? O Paulo tem uma característica, a Ana outra, né? E Deus coloca as pessoas
diferentes juntos para a gente aprender um com o outro. Mas o processo da Márcia foi um pouquinho diferente, então ela vai comentar com vocês. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui, contando, né, o que Deus fez na nossa vida. Quero agradecer primeiramente a Deus dessa oportunidade, porque só Ele para tirar a gente de Campinas numa terça-feira para vir contar o que Deus fez, né? Eu fiquei feliz que eu cheguei aqui e falei, nossa, terça-feira esse povo vem para a igreja também. Tem mais gente atrás também. Então a gente fica feliz, né, de poder falar. E Deus é tremendo, porque Ele põe duas pessoas, gente, completamente diferentes. Deve ter muita gente casada aqui, você olha para o seu marido muitas vezes e fala, né, não tem nada a ver, são dois opostos e como dá certo. Eu não tinha nada a ver com a Orestes, nunca busquei nada, nunca fui numa igreja, nunca abri Bíblia, nunca fui atrás dos livros do Orestes. Eu achava uma beleza a busca dele, mas achava uma perda de tempo aquilo. Então eu viajava com ele, eu no turismo, não estava nem ligada nas coisas que ele estava procurando, e ele procurando, né? Chegava em casa lá meditando lá naquele negócio, aquelas incensos, falava, meu Deus, mas para que isso aí? Deus já está aqui, já está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Então eu estava no outro oposto da gangorra, né? Eu achava uma beleza, que nós sempre vivemos muito bem, eu sempre fui apaixonada pela Orestes, achava uma beleza isso aí, mas achava uma perda de tempo. E no fundinho eu pensava assim, ai, coitado, Orestes tem uma fraqueza, né? Que coisa, né? Que coisa. É típico, né, de gente. Quem vai para a igreja, ou é pobre ou é quem é fraco de espírito e precisa de uma muleta, né? Esse era o meu pensamento. E eu pensava o seguinte. Agora a gente ri, né, gente? Mas era uma coisa normal. Eu pensava isso mesmo. Eu via as pessoas, o mundo, dividido em 3 grupos. Um grupo que eram dos pecadores mesmo, os bandidos, assassinos, os estupradores, esses vão para o inferno. O segundo grupo de pessoas são aqueles médios, né? Que depois vai passar um tempo lá no purgatório para pagar os pecados. São os políticos, os mentirosos, aquele que não matou, mas de vez em quando rouba. E um terceiro grupo especial, que era desse eu fazia parte, que era um grupo de pessoas que Deus não precisava se preocupar. Porque, nossa, casei com um homem só, casei virgem, mais único namorado, trabalhei sempre de fio a pavio, casar com aquela funcionária excelente, que todo patrão quer, todo chefe quer ter, né? Fiz uma carreira na Unicamp impecável, então, meu Deus não precisa se preocupar comigo, Então eu olhava por essa, não entendia, mas que coisa, né? Tudo certinho na nossa vida. E nem incomodava Deus pedindo nada, porque imagina se eu precisava, né? Então essa autossuficiência, a gente fala que é uma falsa modéstia, né? A gente pensa que isso é ser humilde, tá tudo certo, né? E eu realmente achava isso aí. Então, chegando na parte aí da depressão do Orestes, quando ele começou a ficar mal, que demorou um pouco a perceber, porque eu era super pé no chão, ainda sou, né? Eu acho que quanto mais racional a gente mais devagar a gente caminha com Deus. A pessoa que tem um coração mais aberto, que para de questionar, porque quando eu comecei a ler isso aqui, eu achei história da carochinha. Arca de Noé, que é isso? Botar bicho... Mas que coisa, conversa mole, Adão e Eva. Então, eu nunca tinha lido. Então, comigo, Deus trabalhou de uma maneira... Ele fez algumas coisas tremendas no começo, mas eu caminho mais devagar. Eu falo que eu estou sempre atrás do Orestes. Porque o Orestes, ele é um coração de criança. Por isso que fala, né? Que a Bíblia diz, né? Que as crianças... Quem não como é que fala a Bíblia? Quem não aceitar a criança, né? Não ganhará o reino de... Não se tornar como uma criança, né? Não vai ganhar o reino de Deus. E é isso mesmo. Agora, a gente fica tudo intelectualizando, né? Mas por que, como? A gente fica querendo entender racionalmente as coisas de Deus. Aí a coisa não caminha, é muito mais lento. Então, quando o Orestes chegou, começou a ficar mal com essa depressão, eu vi que estava feio o negócio mesmo, chegava em casa, ligava minha empregada, cadê o Orestes? Não sei, mas está no quarto lá, não levanta. E eu vi que a coisa estava feia. Eu preciso levar esse homem num psiquiatra, meu Deus do céu, o negócio está ficando feio. Como enfermeira, o negócio está ficando realmente sem controle. Aí ele conheceu o Isaac, que é da Donep, não sei se vocês conhecem o ministério da Donep, né? Que são empresários. O Isaac, Então vocês viram a figura, né? Quando o Orestes chegou em casa, dizendo que tinha conhecido um cara que convidou para a Donep, falei, mais um troço. A Donep, o que será esse negócio aí? Mais um troço. Aí nós fomos no jantar da Donep. Né? Teve um testemunho de um coronel do exército, um general, olha, estou rebaixando o homem, um general, e foi um espetáculo o testemunho dele, achei muito bonito,
Mas assim, só achei bonito e achei que não era o meu caso, não precisava, para a minha vida estava tudo certo. Aí no final desse evento fizeram uma oração. Ele fez a oração de aceitação de Jesus. Que eu também não entendi muito de aceitar Jesus, mas eu aceito. Está tudo certo, Jesus é Filho de Deus, tá bom, eu entendo, eu aceito. Então não entendi, não saquei muito o que era isso, mas ele pediu que a gente levantasse e repetisse a oração. E eu olhei por essa, que estava começando a sair do buraco, falei, ele precisa, eu vou repetir a oração, porque assim, ele também vai lá na frente, né? Tem que ir junto, né? Pelo menos fazer sempre a ótima, a equilibrada, né? Ele é que precisava, tá tudo certo. Aí levantamos junto, eu de rabo de olho, fiquei com os olhos fechados, olhando ele para ver se ele estava repetindo. E aí falei com Deus lá do meu jeito, né? Cuida do homem, pelo amor de Deus, que o negócio está ficando feio, né? Mas no fim da oração, olha como Deus é maravilhoso, Ele conhece a gente, nosso coração. No fim da oração, a única coisa que eu falei para Deus foi o seguinte, que estava tudo ótimo na minha vida, que eu aceitava Ele, como já aceitava antes, que eu não estava entendendo que não era de aceitar Jesus, mas que se tivesse alguma coisa errada na minha vida, que Ele tinha liberdade para arrumar. Mas eu falei isso porque eu achei que não tinha nada errado. Mas o poder, né? Deus, eu dei sinal verde para Ele. Aí começaram as mudanças radicais. Eu tinha um cargo, não vou falar bem rapidinho, que meu testemunho não é meu, mas só para entender, gente, eu só entrei para falar para ver como duas pessoas totalmente diferentes, Deus laça do mesmo jeito. Né? Ele tem, quer dizer, laça de jeito diferente, mas Ele vai pegar. Se você está fora do negócio, Deus vai te pegar de algum jeito. Quer dizer, precisou Orestes ficar com a depressão, né? Para cair a minha ficha, porque a minha ficha deu 10 anos para cair. Então aí Deus, porque através, como eu amava muito ele, eu tinha que ir cuidar dele, coitado. Eu tinha que ir junto com ele no jantar. Aí Deus me pegou. E aí começou. O primeiro pedido que eu fiz para Deus foi... a gente assistiu umas fitas na casa do Isaac. Ali lá tinha umas fitas, tal. Metade eu dormia, falava, ih, meu Deus, e foi devagar o negócio. Mas uma das primeiras bênçãos que eu recebi de Deus, quando eu pedi para Deus que eu não queria mais fazer regime, porque eu sempre fiz regime, foi uma luta sempre para manter o peso. Eu sempre fui magra, mas assim, a poder de muito sacrifício. Aí eu resolvi desafiar Deus. Eu falei, bom, se o Senhor é esse Deus que eu estou ouvindo lá na Donep, que eu estou começando a ler na Bíblia, se o negócio é assim, eu quero te pedir que eu não quero mais engordar. Eu sei que 5 dias depois, eu percebi que a minha fome, aquela gula, aquele desespero que eu tinha de comida desapareceu. Eu perdi 5 quilos e nunca mais eu engordei, nunca mais eu tive. Então aí, Deus é tão bom que Ele faz um negócio concreto, né? Para quem não crê, que era meio São Tomé, né? E aí eu tive essa primeira bênção. E a segunda bênção grande, depois teve um monte, né, gente? Não dá para contar, é tanta experiência com Deus. Comigo Deus fala muito objetivamente, porque Ele sabe da minha, não vou dizer pouca fé, às vezes é pouca fé mesmo. Eu quero resposta, eu quero ver a coisa de Deus. Então eu falo com Deus assim mesmo, Senhor, mostra para mim, não fala em parábola, pelo amor de Deus, eu não entendo. Fala direito o que eu quero entender. Outro dia nós queríamos dar um presente, né, Orestes? Um presente a uma pessoa que é muito, um irmão, né, um servo do Senhor, uma pessoa maravilhosa, mas muito pobre. E a gente pensou em dar em dinheiro para essa pessoa. E eu falei, Senhor, nós estamos pensando em dar em dinheiro, mas o Senhor fala quanto que é para dar, mas não fala em valor do dinheiro de hoje. Aí eu abri a Bíblia dentro do carro, abri a Bíblia, só que eu estava pensando em dar um X. E Deus mandou dar mais. Aquilo me deu uma facada. A hora que eu abri a Bíblia, eu prometi para Deus que eu ia obedecer. A hora que eu abri, bateu o olho, foi justamente o número exatamente no valor de dinheiro, né? Porque aquelas partes que fala de exército, de número de soldados. Então veio exatamente aquilo. Então Deus tem falado comigo de uma maneira assim muito objetiva. A gente sente quando é de Deus, né? Quando é da cabeça da gente, a gente sabe, né? Quando é de Deus também. E aí a segunda bênção que Deus, Ele me tirou a idolatria que eu tinha pelo trabalho. Porque eu sempre fui fissurada em trabalhar. Então era de manhã, de tarde e de noite. Unicamp de manhã, de tarde e de noite. Sábado, domingo, de madrugada também, né? Levava serviço para casa, mas babava. Sabe aquela pessoa que baba em cima do serviço? Adorava tudo. De palavra de serviço era comigo mesmo. Então por isso que eu não entendia a cabeça do Orestes nessa parte. Né? Eu achava que era uma perda de tempo. Que o negócio aqui, que Deus está lá e nós estamos aqui, nós temos que tocar a vida. Deus não tem nada a ver com as contas para pagar, com o trabalho. E aí com a coisa não tem nada a ver, né, gente? Minha autossuficiência tem sido massacrada por Jesus a cada dia que passa, e isso tem sido maravilhoso, porque aí eu vi que eu não... Aí achava que eu brilhava lá no trabalho, porque pela minha competência. E o que ele fez foi tirar, primeiro a idolatria, mas ele começou a deixar, a provocar muitos problemas no trabalho, coisa que eu não tive 20 anos de trabalho, ele fez eu passar por muitos problemas.
Aí eu senti que eu só fui bem até então porque tinha a mão dele. E aí ele me tirou a idolatria, eu parei de trabalhar 10, 12 horas, hoje eu trabalho 6 horas, o salário foi o mesmo, porque a gente é funcionário público, né? Eu voltei a ser enfermeira, eu voltei aonde eu comecei. A cuidar de pacientes no leito mesmo, né? E tem tido experiências com Deus tremenda com o paciente, tudo. Tem sido um negócio muito legal. Então é isso que aconteceu com a gente, e Deus tem sido maravilhoso conosco. Parece que vai continuar. Nós sabemos que essas palmas realmente são para Jesus, porque Ele faz isso no nosso coração, né? Então a gente direciona essas palmas para quem é o merecedor, né? Isso que realmente... Como é bom saber que Jesus está vivo, né? Como é bom, né? E só voltando um pouquinho que a Márcia falou, o valor que Deus colocou na Bíblia, aquela pequenininha assim dos Gideões, que estava até no porta-luva do carro, não estava? Enquanto eu desci para pagar o clube, a Márcia falou, Deus fala comigo, ela abriu a Bíblia pequenininha. E esse missionário já tinha falado, Oreste, minha filha vai casar tal. E falei, e aí, você vai dar uma festa? Ah, não, essa festa custaria tanto para minha filha casar. O tanto que ele falou, para dar uma festa, para ela casar, para comprar, foi o valor que saiu na Bíblia. A Márcia falou, eu pedi para Deus dar o valor, e eu estava com o valor na cabeça que ele tinha falado. Eu falei, fala o valor. Era 50 vezes maior do que a gente pretenderia dar como um presente de casamento, até eventualmente para um padrinho, tá? Um valor alto. Mas na hora que ela falou, caiu aquela paz no coração. É esse valor. Ele falou. Sabe? Foi a maior alegria a gente poder dar esse valor, porque Deus falou. Então Deus, quando toca no coração, olha, você vai lá e dá R$2,35, não dê porque o seu pastor forçou, não dê R$3 e também não dê R$1,50. Dá os R$2,35. Deus tem um propósito. Não entre na conversa do homem. Não, porque agora você tem que dar não sei o quê. Deus tem que testificar no seu coração, porque Ele tem um propósito. A hora que Ele dá aquele valor, é aquele valor que Ele já tinha colocado no coração da outra pessoa. Então bate exatamente aquilo ali. Aí testifica assim que Ele é o Todo-Poderoso. Então tem um propósito. Não saia da obediência, eu tenho aprendido, não saia da obediência de Deus. Agora, para aprender isso, gente, muita cabeçada a gente deu. Márcia tinha 1.500 funcionários. Márcia começou como enfermeira, supervisora, diretora de área, diretora geral. E aí? Iria para a superintendência quando Jesus entrou no coração dela. E aí trabalhou e ela lembrou que ela tem no coração de se doar e cuidar dos doentes. Primeira vez na Unicamp que sai de uma pessoa que estava indo para a reitoria, ela voltou para a estaca zero. Hoje ela é estaca zero, modo de dizer. Hoje ela é enfermeira do setor de emergência lá, né? Então a maior alegria, inclusive o seguinte, ela lá na diretoria totalmente afastada dos doentes. Hoje, além de cuidar do doente, a pessoa está morrendo, a senhora gostaria de aceitar Jesus na sua vida? Entendeu? Então Jesus tem usado várias pessoas no leito da morte e eu estou indo. Graças a Deus eu estou indo em paz, obrigado por essa oração, você entendeu? Eu estou indo em paz, várias vezes. Então, olha como é que Deus faz. Não mexeu no salário dela, hoje ela ganha como diretora e trabalha e fala de Jesus para a pessoa. Esse é o Deus, é maravilhoso. Hoje nós temos nosso tempo junto, você entendeu? Hoje a gente morava no apartamento, aí começaram as transformações que Deus fez. Devagar Ele está mexendo, porque na minha memória, no meu raciocínio, está me capacitando. Porque 3 anos, gente, o cérebro é uma máquina, ele fica lá travado. Então Jesus vai, você entendeu? Vai devagarzinho, mas interessante. Não tem retorno. E eu não quis depender, como eu falei para você, de homem, de remédio, nada. Tem um arquiteto amigo meu, que também entrou em depressão, e esse arquiteto, ele acabou também, entrando em depressão, saiu de giro, ele espanou. Só que ele tomou medicamento e rapidamente ele voltou ativa. Só que agora de novo, já estou sabendo por amigo, está de novo saindo. Agora as coisas de Deus não, você vai indo, você entendeu? Vai indo, vai lendo, vai se assegurando, pega na mão dele, você entendeu? E não tem retorno. Eu estou devagarzinho. Então o que acontece? Começou a trazer clientes. Sabe o que é cliente? Ligar em casa. Eu 3 anos fora do mercado. Escuta, você está fazendo um projeto? Então, aí comecei a fazer um projeto de arquitetura e junto com esse arquiteto, amigo meu, em Jundiaí, o dono dessa casa que a gente está fazendo o projeto, Oreste, você faz projeto de iluminação? Faço.
Olha, eu faço sonorização, estou fazendo 3 mansões aqui em Cabriúva, de uma pessoa muito rica, 3 casas de 1.200 metros cada uma, e você não quer fazer o projeto? Eu falei, claro que eu faço, entendeu? E é o seguinte, então, ele me trouxe o cliente, quando eu falei o preço do projeto, ele falou, não, está muito barato, pode cobrar mais. Pode cobrar, eu vou lá e te apresento o homem. Fiz no computador dele, me ajudou, fez no computador, levou, me apresentou o homem, falou, nós vamos até jogar mais, porque ele vai pechinchar, não sei, ele me deu todas as coordenadas. Então, foi lá, batata. O rapaz pechinchou, abaixou, e ele abaixando, era 3 vezes o valor que eu imaginava. Esse é o Deus que faz. Traz o cliente, negocia por mim, fecha o pedido, só faltou trazer o dinheiro no meu bolso, você entendeu? Então é maravilhoso esse Deus. E esse mesmo cliente que eu fiz o projeto de arquitetura, Floresta, tem mais um amigo aqui em Jundiaí que precisa de um projeto luminotécnico para a casa dele. Você faz? Faço. Quanto você cobra? Eu vou falar valor só para vocês entenderem. Era um projeto relativamente fácil. Tal. Eu falei, olha, normalmente eu cobraria aí R$1.000, tal, mas é amigo seu? É amigo. Eu vou fazer 600, vai? Tá bom? Tá bom. Aí passou, fui tomar banho e tal. Meia hora depois, até estava no chuveiro, você lembra que dia? Mas você falou assim, o seu amigo aí e tal. Oresta, está fechado o projeto. Falei, que beleza, tal, 600. Falou, não, está fechado por 1.000. Fechei para você, entendeu? Então, Deus toca no coração da pessoa para essa pessoa agir a seu favor. Você entendeu? Antes não, eu queria fazer tudo com a minha força. Eu ia negociar nas construtoras, eu já ficava armando arapuca, você entendeu? Tática, para poder, tal. O meu pedido era Zé Gorpete, sabe? Nada de roubar, mas é tal do golpinho, se eu pudesse ver o orçamento da outra pessoa, eu podia ver, tal. Hoje não. Hoje eu não mexo uma palha. Sabe? Porque Deus faz o seguinte, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais eu vou acrescentar. Então, gente, eu vou na tranquilidade e Deus está lá. Melhor do que ele, ninguém para poder mexer, sabe? Mexer os bastidores, mudar leis de nação, por causa de um filho dele, ele muda a lei da nação. Você entendeu? Então, aí a gente aprendeu a ver que esse Deus é maravilhoso. E eu, começando a trabalhar, saindo da depressão, nós tínhamos um terreno, eu fiz 3 projetos grandes de arquitetura nas Duas Marias, Hotel Fazenda Duas Marias, lá perto de Campinas, onde o Toquinho, o cantor, tem casa, o Dr. Ives Gandra, um dos maiores juristas do Brasil, e eu fiz 3 projetos grandes de arquitetura, comprei um terreno para mim, só que eu vi que para mim o estilo de vida para a gente morar, a gente queria sair do apartamento, lá era muito, eu queria um lugar que pudesse ter vaca, ter cavalo e tal, e queria um sítio. Aí compramos um sítio perto de Campinas, né? E compramos esse sítio, mas eu precisava vender esse terreno nas Duas Marias. E foi passando o tempo, era 3 anos que já tinha passado, eu tentando, não vendi o terreno. Aí novamente, aí eu já estava começando a entender, espera um pouquinho. Então eu tenho que obedecer o que Deus está falando. A colocar em oração. E comecei a aprender a exercitar, a colocar em oração. E aí, eu fui para as Duas Marias um dia, e olha como Deus é maravilhoso. Gente, ninguém está sentado aqui por acaso. Muita gente já tem a consciência disso. Sabe? Mas muitos que estão vindo talvez pela primeira vez, ou no começo, não tem. Mas vocês vão observar. É uma rede que Deus domina tudo isso daí. Sabe? É maravilhoso, sabe? É um negócio assim inimaginável que ele faz. Eu fui para as Duas Marias, saindo já da depressão, entendendo de Jesus, e fui lá para o síndico, morador das Duas Marias, falar de Jesus para ele. E ele estava num problema sério, aceitou Jesus, abriu o coração, chorou, eu orei por ele. Passou um tempo, esse síndico me liga, olha como é que Deus faz. Oré, você não estava querendo vender esse terreno? Falei, tá. Por que você não fala para o dono do condomínio se ele quer comprar? Pô, eu vou falar com o dono. Meu terreno valia 85 mil, tinha gente querendo dar 30, você entendeu? Imagina se eu falar para o homem do condomínio, ele vai querer de graça. A Márcia falou, Oreste, dá de graça esse terreno. Porque era um terreno de esquina, que eu comprei uma nascente cruzando o terreno para fazer um lago, sabe? E o Ibama tinha aparecido nas Duas Marias. 30 metros para um lado não podia construir nada, 30 do outro, tá? Um terreno de 5 mil metros, não sobrava muita coisa, e eu pagando R$500 por mês de condomínio. 500. A Márcia falou, dá esse terreno, porque para quem você for vender, se eu vender para você, você podia me acionar, porque eu vou vender uma coisa que não pode construir nada. Olha como é que Deus faz. Veio esse síndico que eu levei Jesus para ele, e Jesus usou ele para me dar uma solução. Liga pro dono do condomínio. E eu
Será que eu ligo? Será que eu não ligo? Né? Fica naquela dúvida. Procurei a palavra de Deus. Olha o tamanho dessa. Isso aqui é a Bíblia Pentecostal de Estudo. Folhinhas fininhas. Eu peguei, ajoelhei, coloquei a Bíblia, pedi para que Deus me desse uma palavra. Caiu, gente. Eu nem sabia que existia esse livro. O que é isso? Primeira Reis? Primeira Reis, né? Reis, né? Eu nem sabia que existia isso. O dono do condomínio se chama Seu Alberto. Caiu aqui, gente, em Primeira Reis 18. Primeira Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias, fazia 3 anos que eu estava tentando vender esse terreno, pagando R$500 por mês de condomínio. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, é figuras de linguagem que a Bíblia usa, veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, ao senhor Macedo, porque eu vou dar chuva sobre essa terra, vou dar bênção no seu negócio. Falei, Deus, que maravilha, é para eu ir lá então? Será que o homem não vai querer, tá? Falei, ó, se desculpa, eu sou muito burrinho, só confirma de novo para mim. Fechei a Bíblia, gente, sem nada aqui. Abri, caiu na folha seguinte, ó, a espessura da folha. Essa aqui tem mais de 1.900 páginas. Caiu na folha seguinte. E disse o seguinte, então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel. Aí peguei e liguei para o seu Macedo. Seu Macedo, é Orestes. Ô Orestinho, tudo bem e tal? O senhor quer comprar meu terreno? Falou, olha, eu não quero porque eu tenho muito terreno e tal, mas eu vou pedir para o meu filho ligar para você. Vai enviar os mensageiros ao filho de Israel. Aí, gente, eu estava lá relutando se na segunda-feira, isso era uma sexta, eu iria na Donep em Tu, dar um testemunho de vida. Porque eu queria ganhar dinheiro com o projeto de arquitetura. Eu estava precisando ganhar dinheiro, porque 3 anos parado. E a pessoa de Tu me convidou, eu só protelando. No domingo eu fui num culto e o pastor falou assim, Orestes, não falou Orestes, falou para todo mundo, procurai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais vos serão acrescentados. Aquilo ali veio, me deu uma socada, gente. Né? Sabe que aquilo ali caiu e eu falei, desculpa Deus, eu tenho que estar na segunda-feira na Donep dando testemunho. 9 horas da manhã eu liguei para Itu, confirmei o capítulo da Donep. Hoje à noite eu estou aí. Orestes, ainda bem que você fez isso, porque não tinha preletor. Obrigado, tá? 9 horas, 9h10 toca o telefone. O filho do... Orestes Albertinho, você quer vender seu terreno ainda? Eu lembro que você falou que você queria 85 mil, Deus guardou na memória dele esse valor. Ele falou, eu tenho um comprador por 80, te dá 30 em 20. E eu estava quase dando o terreno, você entendeu? Aí falei com a Márcia, liguei para ele, está fechado. Eu tenho a data, 3 dias depois já tinha dinheiro na minha conta. Esse é o Deus que a gente aprende através da palavra, né? Nós aprendemos a glorificar através de aplausos, através de cantos, né? Através de louvor, porque Ele faz isso. Ele muda uma estrutura. Se eu vendesse para qualquer um de vocês poderiam me acionar. Para quem foi o terreno? Para quem fez o condomínio. O comprador, na realidade, foi a estrutura do condomínio, porque eles queriam lançar a fase 2, então eles recompraram. Eu nunca mais vou ter problema, porque eles lançaram e eles compraram o terreno. Isso foi um dos negócios, né? Esse sítio que nós compramos, que nós moramos hoje, uma bênção que Deus deu para a nossa vida. Saímos de um apartamento, né, era 1 por andar, bom, mas a gente queria terra. Fomos para um sítio de 40 mil metros, com lago, cavalo, vaquinha, E eu, na época do que eu estava comprando, eu ainda era meio budista, né? Quando eu vi o nome nessa fase de transição, Sítio Divino Espírito Santo, eu olhei lá, que coisa mais estranha, né? Que nome mais antiquado, que coisa tal. Gente, a hora que caiu a ficha, entrou Jesus. Eu falei, mas eu não troco isso daqui por nada no mundo, você entendeu? Vai pôr uma placona lá, você entendeu? Então, é só maravilha na nossa vida. Bênção de Deus em cima de bênção de Deus. Eu tinha uma inflamação no meu olho, meibomite. Quem já ouviu falar, uma inflamação que, segundo os médicos da Unicamp, Penido Burnier, minha médica, que na época eu fazia homeopatia, vinha para São Paulo, todo falou, Orestes, esquece, doença humilhante, você tem que conviver até o fim da vida. Pega shampoo Johnson, lava, e não tem jeito, não tem. Então, aí quando esgotou no âmbito terreno, aí nós entramos em oração. Eu vim fazer um curso aqui em São Paulo, né, um curso que entra mais em entendimento de batalhas espirituais, a nível estratégico, e a pessoa veio orar por mim, falou, vou orar por você e vão tirar essas 2 lentes espirituais.
A pessoa veio, orou, impôs as mãos, como Jesus fazia, terça-feira à noite. Na quarta de manhã não tinha mais nada. Faz mais ou menos 8 meses, entendeu? Que sumiu, desapareceu, sabe? E, glória a Deus, porque o homem não entende isso. O homem é racional, né? Mas as coisas de Deus são para confundir mesmo. Eu lembro de um cientista que foi na DONEP, do Dr. Fernando Pinto. Ele falou uma coisa que começa a pirar realmente a gente. Gente, lagartixa sobe pela parede, vira de ponta cabeça até no vidro, não cai. Como é que vocês acham que uma lagartixa não cai? Eu pensava como ventosa, né? Aquele esquema de sucção. Ou uma cola igual que tem na teia de aranha. Tal. E você já começa racionalmente. Colocaram uma placa de vidro, uma câmera de alta precisão, a lagartixa subindo, filmaram ela atrás da mosca, deixaram ela com fome, olharam nada de ventosa, nada de colinha. Pegaram a pata dela, mataram a lagartixa, dissecaram ela, nada de cola, nada. Aí os caras começaram a pirar. E aí? Gente, por milímetro quadrado da patinha, tem 5.000 pelinhos, 5.000 no milímetro. Eles pegaram um pelinho daquele, colocaram em contato com água, mediram a pressão daquele pelinho em cima da água, sabe? Inclusive mediram puxando a lagartixa da parede, como é que ela segura. Sabe o que eles descobriram? Eu não sei se alguém já ouviu falar isso daí, Paulo. A interação da patinha da lagartixa com a superfície é atômica. O átomo do pelinho conversa com o átomo da qualquer superfície. É uma interação atômica. Uma coisa. Então, esse cientista, ele chegou à conclusão da existência de Deus, ele se rendeu, abriu o coração para Jesus pela ciência. É uma pessoa ateu, ele chegou a Deus pela ciência. E quando ele abriu o coração, primeiro desafio: Senhor, o meu pai que está com mal de Parkinson, eu quero ver se o Senhor é bom mesmo. Orou, dobrou o joelho, ele vem dar testemunho, ele dobra o joelho, você entendeu? Jesus curou o pai dele de mal de Parkinson. Maravilha. Aquele meu tio que recebia entidades, que tomava pinga, fumava charuto, né? Ele foi indo e foi acometido de câncer. Na época eu fazia o reiki, energização. Fui lá no hospital, eu e a Márcia com meus pais, impõe a mão, meu pai entendia mais ou menos, mas falou: "Esse Horácio é louco no meio do hospital, impondo a mão cruzada e não sei o que, tá." Bom, meu tio morreu. O reiki realmente não serviu para nada, você entendeu? Só que um detalhe, olha só como é que Deus faz. Eu saindo da depressão, com a mesma cor que aquele meu tio estava, uma cor esverdeada, a Márcia quando olhou, falou: "Eu vou perder o marido." Porque eu estava fazendo, gente, eu estava eliminando fezes com sangue da cor preta, da cor dessa caixa de som. Mas preto, parecia graxa de sapato. A Márcia pôs oxigenada, borbulhou aquilo ali, falou: "Eu vou perder o marido." Porque é sangue sendo eliminado. Ia me levar para a Unicamp, e já fazia uns 10 dias que eu estava nesse processo, mas como a gente estava aprendendo a orar, nós começamos a confiar mais em oração. E foi um casal de missionário em casa orar. Quando ele chegou em casa, né, aliás, a primeira visita que ele foi, ele olhou para mim, bem nos olhos, eu não conhecia, ele veio me cumprimentar, falou assim: "Ó, esse terceiro olho vai sair, viu?" Eu falei: "Que terceiro olho?" "Esse que está na sua testa aí, ó, abrindo e fechando. É o olho que as indianas desenvolvem, até aquela marquinha, né? E o do homem não tem marquinha, mas espiritualmente ele tem um olho que domina ele." Eu estava sendo dominado da Índia, aqui, por isso que eu estava em depressão. É como foi um joystick na mão do inimigo, nos meus chakras que eu abria, craniano, coronal. Então ele vieram orar, você entendeu? E olhou. Se vocês quiserem, inclusive, saber como é que é esse terceiro olho, só por curiosidade, pega uma nota de $1, vocês vão ver a pirâmide egípcia, né? Em cima dessa nota de $1 tem lá uma pirâmide menorzinha com aquele olho. É um olho que, inclusive, o nosso olho ele tem lado, para o direito ou para o esquerdo. Ele já afina. Mas aquele olho é um olho único, que estava naquele ser mitológico, o ciclope. Tá? Esse que estava em mim. Gente, esse missionário veio orar, colocou a mão, orou, tá? E falou assim: "Irmã Zelinda, uma senhora de 80 anos, ora pela Oreste." Ela ficou a essa distância da minha testa com a mão, um frio danado, naquela época a mão afastada das minhas costas, começou a passar um calor, eu arranquei o agasalho, aquele calor que vem do Espírito Santo começou a me tomar, sem encostar a mão na minha testa.
queimou a minha testa como se fosse ácido, ficou assim baixo o relevo, tudo pururucado, cauterizou aquele terceiro olho. Aí foi cortada essa ligação com o inimigo. Aí que eu comecei a sair da depressão. Aí aconteceu esse negócio da eliminação das fezes. Nós oramos. Eles falaram assim, isso daí não seria para você morrer, mas é espiritual. E Jesus vai te curar. Foram embora, gente, 10 horas da noite. 11 horas mais desesperada, começou a pegar a Bíblia, a gente não sabia. Porque lá, Senhor, fala comigo. Deus não falava nada, ajoelhou, orou, tal. Eu fui no banheiro, sabe, já começou a normalizar. Ela fez depois oxigenada, não sangrou nada. Nunca mais eu tive problema. Isso faz o quê? Já mais ou menos uns 2 anos e pouco. Entendeu? Curou. Eu não posso falar que é câncer porque não teve o diagnóstico. Mas todas as características. A Márcia trabalhou muitos anos, 25 anos. Eu saberia que isso era com certeza um câncer. Aí você vai vendo o poder de Deus e você vai se apropriando, sabe, dessa verdade bíblica. Que verdade? Eu saí da condição de criatura para a condição de filho de Deus. Em filho de Deus eu tenho poder em nome de Jesus. É para exercitar? É. Em nome de Jesus imporão as mãos e curarão enfermos. Olha a semelhança com aquilo que eu fazia no passado. Uma técnica que eu ia pegar essa técnica e eu com a técnica ia curar. Hoje eu sei que quem cura é Jesus. E eu comecei a exercitar. Sabe? Então não é a técnica, é Ele que cura, me usando como canal disso daí. Gente, a Márcia falou, Orestes, tem uma enfermeira no hospital que está com problema, você vai orar por ela? Aí eu já estava mais fortalecido e fui orar. E fui eu com essa senhora, fomos orar, um calor terrível, ventilador ligado, e essa mulher, ela estava com 3 meses afastada da Unicamp, que o braço dela, ela não aguentava de dor. Passou por 3 especialistas da Unicamp, todos os exames possíveis e imaginários, gratuito, porque a enfermeira ela fez, ninguém detectou nada. A 4ª especialista falou, eu vou operar, abriu o seu braço para ver o que tem dentro, porque a mulher estava desesperada. Aí fomos orar. Chega lá, antes de orar, a gente aprende que tem que falar de Jesus para a pessoa abrir o coração. Ela, o marido de andador, expliquei lá, porque tinha um problema físico, expliquei o plano de Deus. Vocês querem aceitar Jesus? Vocês entenderam que vocês são pecadores? Então, queremos. Vamos fazer oração? Vamos. Espera um pouquinho, Orestes, que eu estou com frio. Um calor. Foi no quarto, voltou de agasalho, meia de lã, tremendo. Entendeu? Tremendo. Eu falei, aí a gente já vai aprendendo pela palavra de Deus. Começamos a orar em nome de Jesus, Salmo 91. Daqui a pouco, aquele calor que eu tinha sentido quando aquela senhora orou por mim, eu senti sair da minha mão e no corpo dessa pessoa. Ela começou a esquentar, tirou o agasalho, fizemos oração, aceitou Jesus, falei, agora eu vou orar por você, em nome de Jesus. Impus as mãos como Jesus fala, entendeu? Isso não é para Orestes, gente, é para todos nós que abrimos e aceitamos, porque não é Orestes, como se você fosse, gente, quem foi já em corrida de automóvel sabe, tem um crachá para você entrar no autódromo. Se esse crachá, o Paulo Mades, que ganhou, o dono da firma, e você não pode entrar, você está com problema, tá? Você pega para o seu funcionário lá, não interessa quem foi, o office boy, o mecânico, cheio de graxa saindo. Você quer na corrida? Paulo, obrigado. Você dá o crachá para ele vai entrar com o crachá. Ninguém vai nem perguntar. Ele vai entrar com esse crachá porque essa é a autorização. É em nome de Jesus. Então não é Orestes, não interessa se eu sou preto, branco, baixinho, feio, não interessa. Ele é o poder. Então vai lá, em nome de Jesus. Gente, ela falou, Orestes, o que você fez? Eu nem sei, eu não fiz nada, eu só orei. Saiu um negócio daqui. Que negócio que saiu? Eu senti aquela dor terrível, como se fosse a ponta de uma garra de um animal. E aquilo ali saiu do braço dela. Isso foi no sábado, 2 horas da tarde. Eles estavam reformando a casa para o marido que estava de andador. E tinha uma caçamba na calçada dela, que a prefeitura ia multar, porque tinha que carregar os entulhos para a caçamba. E na segunda-feira ia multar. Essa mulher, gente, foi no sábado à tarde que nós oramos por ela. Domingo, ela carregou uma caçamba de entulho, magrinha, fraquinha, carregou sozinha na segunda-feira. Ela ligou para nós espantada, porque ela só tinha dor muscular, porque fazia anos que não fazia exercício. Mas uma mulher carregar uma caçamba. Esse é o Deus que a gente aprendeu a servir. Né? A gente fala, glória a Deus. Na realidade, eu não sei se é o certo eu falar assim, nós aprendemos a servir, porque na prática eu vejo que ele serve muito mais a gente do que a gente serve para ele. Você serve um tantinho, ele te serve um tantão.
Você entendeu? Então ele que realmente nos dá muito mais do que a gente espera, né? Paulo, como é que está o tempo? Hã? Mais 5 minutos, então tá bom. E, bom, gente, tem várias áreas que Deus foi atuar. A área de saúde, a área financeira, restabelecer o raciocínio. É um processo. Você entendeu? Mas a gente vai indo devagarzinho e você vê o poder dele. Só para você, quando você abre o coração para fazer o que ele pede e de pregar o evangelho a toda criatura. Para quem? Para um pastor? Para o Orestes? Não, para você. Se você falar para o seu vizinho que Jesus salva, às vezes, gente, esse vizinho está saindo para pegar uma arma para fazer uma bobagem na vida dele. Simplesmente você falar o nome, Jesus, porque não é você. É uma quebra no reino espiritual. Você entendeu? Com autoridade você fala, Jesus, você salva uma vida. Então a gente tem aprendido a fazer isso daí. Eu cheguei para o meu vizinho, que eu tinha o carro no estacionamento dele, dono do estacionamento, nessa época a gente tinha Alfa Romeo, Tempra, não sei o quê, e um carro eu guardava no estacionamento. E eu falando de Jesus, tentando falar de Jesus para levar ele para Donep. Meio ano, 8 meses, 1 ano, e esse homem só escapando. Não, hoje não dá, amanhã. Vamos no jantar da Donep? Vamos, né? Convidei pela 1000ª vez. Na minha carteira deixo um papel, gente, eu vou marcando o nome da pessoa, dono da construtora, tá? E eu ligo para a pessoa, eu vou ligando. 1 vez, 2 vezes, 3 a mais, você fala, Orestes, você é insistente. Sou, porque eu demorei muito para achar. E essas pessoas estão precisando escutar. Então vai chegar um momento que se eu ligar pela 10ª vez, é naquele dia que o negócio não deu certo, a filha apareceu ligeiramente grávida, você entendeu? Ou alguma coisa, naquele dia ele precisa de Jesus. Então eu vou fazendo isso. É que nem garçom, gente. O garçom que fica na cozinha, ou fica em cima do seu prato, é terrível. O bom garçom ele tem que ficar numa distância, que a hora que você precisar de água, pois não? O cristão tem que ser assim. Se você ficar em cima da pessoa, enfiando Jesus goela abaixo, você afoga o nego. Mas se você está lá fora e não fala dele, gente, ele não tem essa oportunidade. Então o cristão tem que ser o bom garçom. Eduardo, vamos na Donep? Eduardo, vamos na Donep? Sabe, e foi indo. Sexta-feira, eu aprontando, pondo terno, 7 horas da noite, toco o telefone. Orestes, Eduardo, eu estou aqui em casa, estou indo para o estacionamento aí. Roubaram o seu carro. Roubaram o meu carro? 70 carros no estacionamento. Roubaram o meu carro. Tá? Olha só. Olha como é que Deus é maravilhoso. Não. É coisa de louco mesmo, né, Paulo? Aí o que aconteceu? O Eduardo, Orestes, vamos para a delegacia, eu estou indo, você vai na delegacia. Eu falei, não. Eu estou indo no jantar da Donep, ouvir falar das coisas do meu Deus, que eu convidei você. Primeiro choque que ele tomou. Porque eu descia do meu apartamento, pegava o carro, gente, ele me chamava de samurai. Aquelas roupas, espada preta, que eu treinava com espada, punha faixa preta na cabeça. O Orestes vai chegar, ele vai detonar aqui. Ele vai arrebentar. Porque eu era briguento. Tinha travessia na rua, eu invocava com os negros, tal, não tinha papo comigo, você entendeu? Eu falei, Eduardo, eu estou indo atrás das coisas de Deus. Eu vou deixar meu documento, você vai na delegacia, faz o que você quiser. Bom, primeiro choque que ele tomou. Você entendeu? Por quê? Pela confiança que Deus colocou, não por mim, no meu coração. Porque quando ele falou que roubaram o carro, eu desliguei, fui no meu quarto, ajoelhei, 2 minutos. Deus, é guerra. Destaque agora os seus anjos, em nome de Jesus, para cuidar daquele carro que é seu, nem é meu, hein, Deus, é seu, o senhor está me emprestando. Se vira com o seu carro aí, Deus, é seu. Gente, olha, deu 3 quadras que o ladrão andou. Depois eu vou um pouquinho em volta na história. O ladrão andou 3 quadras, abandonou o carro, tinha até uma lanterna importada no banco, ligou pro orelhão em frente do estacionamento, avisando onde estava o carro. Eu vou contar a história para vocês como é que é. Porque eu fui para a Donep, jantei, quando eu voltei meia-noite, o carro já estava no estacionamento, o Eduardo falou, Orestes, olha o seu carro. Foi normal. Ele falou, como normal, rapaz? Aí o ladrão abandonou seu carro. Falei, tudo bem. Ele ligou aqui avisando onde estava o seu carro. Ótimo. Ele já não estava entendendo mais nada, você entendeu? Ele falou, peraí, eu não estou entendendo. Eu falei, você vai entender. Você quer ir para a delegacia da queixa agora? Eu falei, não, eu quero conversar com você. Há 1 ano e meio que eu estou tentando conversar com você. E, espera um pouquinho, fui lá, fiz uma garrafa de café em casa, desci armado, né? Antes eu desci armado com espada, com não sei o quê. Falei, eu vou descer armado. Aqui, ó. Vamos tomar café agora. O ladrão havia passado nesse meio tempo de moto com a arma. Falou pro nego do Kidog, do estacionamento dele. 7 horas da manhã, hein? 7 horas eu vou acertar a conta com você.
Aí que descobriu que a treta era desse ladrão com o rapaz do Kidog do estacionamento dele, roubo de tape. E o Eduardo, meu amigo, não sabia nada disso. O rolo entre o ladrão. E aí ele falou para o funcionário, vai embora, senão você vai morrer. E ficou o Eduardo e eu fui dormir às 4 horas da manhã, expliquei para ele o plano de salvação, nós estamos afastados de Deus, precisamos. O olho dele começou a encher de lágrimas. A pessoa, quando precisa de Jesus, não precisa falar muito, mas você vai falando, você percebe, o Espírito Santo vai testificando, essa pessoa vai quebrantando. Eu falei, você quer aceitar Jesus? Quero. Fizemos oração, era 4 horas da manhã, chorou, me abraçou, tal. Fui embora. 7 horas da manhã ele está lá, sozinho no estacionamento, bate na porta. Seu Eduardo, dá licença. Pode entrar. É o ladrão, tal do Carlão. Seu Eduardo, eu vim conversar com o senhor aqui, eu vim pedir perdão para o senhor. Eu vim pedir perdão. Pode aplaudir que é assim. Eu vim pedir perdão, porque quando eu era moleque, você não vai lembrar isso. Olha a teia de Deus, que maravilha. Ele era menininho, já começando a ser marginal, ninguém aceitava ele, precisava comprar remédio para a mãe dele. Quem deu dinheiro para ele comprar remédio? O Eduardo. Menininho. E ele falou, o senhor deu dinheiro, o senhor foi o único que me atendeu, eu pude comprar remédio por causa do senhor. Eu vim pedir perdão porque o senhor não merece isso. Eu vou matar aquele filho. Ele falou um monte de palavrão. Aquele lá eu vou matar. Mas o senhor não merece isso daí. Então, eu nunca mais boto a mão num carro. Aliás, vamos dizer, se precisar até eu defendo aqui o estacionamento, mas o senhor não merecia isso daí. Aí tal, foi embora, entendeu? Foi embora. Então, olha como é que Deus faz, gente. Sabe? Essa pessoa, Deus permitiu. Ele chegou para o ladrão, entendeu? Vai lá e pega um carro. Qual carro? Aquele carro do meu servo, Orestes. Pode pegar. Então Deus faz isso daí. Para poder laçar esse amigo meu, Eduardo, que 1 ano e meio tentando falar de Jesus, a vida dele arrebentada, e eu ficava na internet até 4 horas da manhã, você entendeu? Arrebentando o casamento dele, sabe? Os filhos achando que ia sair morte no estacionamento, você entendeu? O que aconteceu? Restaurou a vida. Hoje ele é diretor do nosso capítulo da Donep, restaurou o casamento dele, o estacionamento dele está uma bênção, você entendeu? Então, é uma coisa atrás da outra que Deus tem feito. Então, gente, isso daí é um resumo, né, do que Deus tem feito e está fazendo, e está ao alcance de todos nós. Então, eu gostaria, agora para poder encerrar, que todos pudessem fazer. Eu fiz uma oração um dia no meu carro com o Isaac, teve a semana passada. Se alguém já fez, é um exercício, porque bênção nunca é demais. Então eu pediria que todos pudessem ficar de pé. E essa oração que o Isaac me ensinou é uma oração bíblica, onde ela imprime. Deus já conhece o coração. Muitos daqui já abriram o coração para Deus. Temos coisas para acertar? Temos. Mas o importante não é para Deus, porque Ele conhece você. Essa oração é para o reino espiritual, que vai entender que a nossa ligação é com Deus através de Jesus. Então, vocês passam realmente com autoridade. É uma oração de falando para o reino espiritual. Eu quero esse Jesus maravilhoso, que Ele transforme a minha vida. Tome conta da minha esposa, dos meus filhos, dos meus bens materiais. Entregue a sua vida na mão de Jesus. Às vezes a gente vem para uma reunião dessa, com o coração atribulado, porque a gente tem visto no mundo, criança de 10 anos matando criança de 2, pai matando filho, mortandade. Mas Jesus, Ele nos promete vida em abundância já, paz, alegria, segurança e melhor que tudo, vida eterna. Esse mundo que está aí não tem nem paz agora, e a Bíblia diz que não vão ter paz eternamente, mas nós podemos gozar de paz agora e a presença de Jesus pelo resto da nossa existência. Repitam após mim com autoridade: Senhor Deus, nós entendemos o seu plano, que nascemos pecadores, mas um dia, Jesus descendo do céu, se tornando homem igual a nós, se deu a uma morte na cruz, no meu lugar. Todos os meus pecados foram pagos naquele momento.
através do sacrifício de Jesus. Jesus ressuscitando me garantiu a vida eterna. Senhor Deus, eu entendendo o seu plano, eu abro meu coração, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Peço a Senhor Deus, na condição de seu filho, que escreva o meu nome no livro da vida, com letras de ouro, para que nunca mais se apague. Na autoridade que Jesus me dá, eu quebro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, toda a ligação que eu fiz com esse inimigo de Deus, que se chama Satanás, suas potestades, suas hostes, eu rejeito, quebro, neutralizo e cancelo em nome de Jesus, declarando a esse reino espiritual que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, eu selo essa oração em nome de Jesus e me cubra com o precioso sangue de Jesus. Amém. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez e confirma no seu coração, quer que Jesus tome conta da sua vida, dê um sinal com a sua mão, para que seja impresso no reino espiritual. Amém, 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 amém. Esse sinal não é para Oreste, não é para pastor, não é para a igreja. O reino espiritual que tentou me matar está vendo que é uma opção sincera do coração de vocês. E a partir desse momento Deus diz que os seus anjos estão sendo mobilizados no céu para a proteção de vocês. Sabe? Eu gostaria que vocês fizeram essa oração, se vocês sentissem depois, pudessem no final, o Paulo vai conduzir, e a gente pudesse estar conduzindo uma oração específica, para que não saia daqui, sem a gente pedir para que Deus realmente formalize, firme-se na vida de cada um. É importante, sabe? Nós temos o maior prazer e alegria de estar orando, porque é batalha, gente. Jesus vai mudar a vida de vocês, como tem mudado a vida, e a dica, leiam a palavra de Deus. Eu agradeço e pediria que todos que sentiram no coração esse Jesus, né? Que vocês, gente, Jesus ele está aqui, sabe? Que a gente pudesse dar uma salva de palmas com muita alegria para ele. Meus queridos, eu queria, por gentileza, aqueles que estenderam as mãos para Jesus, eu gostaria que viesse aqui, eu queria inclusive convidar o pastor Gerson, que estivesse aqui conosco, para fazermos uma oração, para confirmar o teu nome diante do Todo-Poderoso. Você que estendeu as mãos, dá uma chegadinha até aqui, por favor. Esse é o momento mais importante da sua vida, com toda certeza. Um dia nós vamos transpor os portais da glória e nós vamos nos encontrar pela eternidade por causa dessa decisão que você tomou hoje, ok? Eu pediria ao pastor Gerson que orasse. Vocês que estão aqui na frente, gostaria que vocês fechassem os olhos. Gostaria que os nossos amigos, visitantes, irmãos que estão aí, estivessem estendendo as suas mãos em direção a essas pessoas. Tenho certeza que hoje no céu há uma grande festa por mais esses que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos no Teu nome e consagramos a Ti, Senhor, essas vidas, ó Pai, que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai Santo, este ato solene, Deus, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora esteja entrando. Teu Espírito Santo agora, Pai, esteja ungindo essas pessoas, ungindo essas vidas. Pai Santo, nós te pedimos no nome de Jesus. Pai Santo, se houverem enfermos aqui, desses que aceitaram Jesus, Pai Santo, nós repreendemos em nome de Jesus a enfermidade. Pai Santo, se nós sabemos que existem problemas, existem dificuldades,
existem impossíveis nessas vidas, ó Pai, e nós em nome de Jesus repreendemos pelo Teu poder, Pai, no nome de Jesus, repreendemos toda enfermidade, repreendemos todo problema, repreendemos todo impedimento no nome de Jesus, declarando, Pai, o Teu senhorio, declarando a bênção, declarando a vitória, declarando, Pai, a cura, no nome de Jesus. Pai Santo, abençoa, que daqui por diante, Pai, essas vidas tenham a oportunidade de conhecer-te cada vez melhor, de conhecer-te cada vez mais, de ter uma experiência nova e uma experiência viva contigo. Por isso, Pai, nós te agradecemos por este privilégio de vermos essas vidas se rendendo aos seus pés, no nome de Jesus. No nome de Jesus.